O apocalipse da mente, a era da idiocracia e da idolatria. Vamos lá ver esse vídeo. O colapso já começou. Um apocalipse mental, social, em massa. A mente está morrendo. É tão difícil ver isso. Vivemos a idolatria do ego, do entretenimento, da exposição a qualquer custo. Pensar virou um ato de rebeldia. Silenciar, um sinal de fraqueza. Questionar, um pecado imperdoável. Infelizmente, eu preciso falar sobre isso. Mas entenda, esse vídeo não é para todos. É para quem sente que tem algo muito errado com esse mundo. Não é pessimismo. É realidade. Você querendo ou não. A mente morta. Você só vê que tem alguma coisa errada com o mundo quando você começa a trabalhar com o público. Essa é realmente a verdade. Você vê como as pessoas estão esquisitas. Como a adoração cega destrói o pensamento crítico. Estamos vivendo uma loucura silenciosa, que é claramente visível, mas ela paralisa algo essencial, a capacidade de pensar. Hoje, a mente não é mais estimulada, é entretida, não é mais desafiada, é adestrada. E nesse cenário, o pensamento crítico morre, sem que ninguém perceba. Adoramos vozes prontas, porque elas nos poupam da angústia de refletir. É mais fácil repetir do que questionar. Mais confortável seguir do que confrontar. E é por isso que os ídolos modernos não precisam mais liderar com sabedoria. Basta que sejam carismáticos, convincentes e inquestionáveis. Essa é a nova forma de idolatria. Estamos testemunhando um colapso silencioso. A superficialidade deixou de ser uma falha para se tornar um modelo social. Hoje, parecer é mais importante do que ser. Falar alto pesa mais que ter razão. E saber, bom, Isso é realmente verdade. Às vezes as pessoas não querem saber de você ser alguém. Elas querem aparentar que é alguma coisa. Aparentar que é bem-sucedida. Vai em um restaurante, não, ela não quer se sentir bem, ela quer mostrar que ela tá bem, por mais que a comida seja uma bosta. saber virou um fardo. A verdade simplesmente é afogada num mar de irrelevância. É exatamente isso que estamos vendo. As redes sociais, os programas de televisão, não foram criados para educar. Foram projetados para prender sua atenção. E quanto mais burro for o conteúdo, mais tempo ele te prende. Veja um exemplo real. Estudos mostram que os vídeos que mais viralizam são aqueles com reações exageradas, polêmicas vazias ou danças sem sentido. Enquanto isso, filósofo falando algo relevante é ignorado. Não porque falta importância, mas porque falta paciência intelectual. Falta apetite pela verdade. Quando uma sociedade se desconecta do sacrifício simbólico, do esforço pelo conhecimento, do mergulho no desconhecido, ela começa a buscar culpados, a idolatrar o banal e a punir quem ousa pensar diferente. Estamos vendo isso. Hoje, quem pensa profundamente é chamado de elitista. Quem tem argumentos sólidos é visto como arrogante. E quem estuda é zombado, como se a ignorância fosse uma forma superior de liberdade. Estamos formando gerações que sabem usar filtros, mas não sabem filtrar ideias. Que decoram slogans, mas não compreendem contextos. E essa normalização da burrice está nos custando caro. Pessoas emocionalmente frágeis, ideologicamente inflamadas e intelectualmente vazias. Essa é a matéria-prima perfeita para manipulação. Para criar consumidores, não cidadãos. Rebanhos, não pensadores. Estamos vivendo a morte da sabedoria em tempo real. E a maioria está dançando enquanto isso acontece. A praga da idolatria cega. Sim, por favor, eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! E o que vemos hoje é uma... Putz. E ainda tem gente que fala mal da geração Z, né? Você vai ver isso daqui, é um tiozinho. Um tiozinho idolatrando sei lá, acho que o político. Ou alguém famoso, não sei. Isso aqui pra mim é vergonhoso. O cara chega e tá chorando. Ai, meu Deus.
uma multidão ajoelhada, diante de ídolos que se alimentam do silêncio intelectual de seus seguidores. A mente morta não é aquela que não sabe, é aquela que não quer mais saber. Ela terceiriza a verdade, terceiriza a moral, terceiriza o pensamento, confunde convicção com sabedoria e fanatismo com identidade. Você já percebeu como alguns discursos hoje se tornaram sagrados? Se você questiona, é atacado. Se duvida, é cancelado. A idolatria moderna exige devoção total. Não há espaço para nuances. É aí que mora o perigo. Quando não há espaço para dúvida, não há espaço para inteligência. Filosoficamente, estamos regredindo. Em vez de um Sócrates que dizia, só sei que nada sei, criamos gurus que dizem, só sei e você me segue. E os gurumiri também, né? Que nem trabalha, nem ganha direito, mas tá aí na internet tentando farmar o dinheiro. E ainda tem trouxa que manda. A psicologia explica isso como desligamento cognitivo. É quando o cérebro, diante de um líder que parece ter todas as respostas, desativa os filtros do pensamento crítico. A pessoa entra num estado de obediência inconsciente, como alguém hipnotizado pelo brilho do ídolo. E é assim que nasce a mente morta. Uma mente que já não pensa, apenas repete, que já não escolhe, apenas segue, que já não vive, apenas consome. Essa é a tragédia da nossa era. Mas aqui vai o aviso: toda mente que se curva um dia será explorada. E quando você acordar, talvez já tenha perdido tudo, inclusive a si mesmo. Por que precisamos adorar alguém? Desde que o ser humano ergueu as primeiras civilizações, ele também ergueu altares. Deuses, reis, guerreiros e hoje, cantores, padres, pastores, bilionários, gurus motivacionais. A forma muda, mas a essência permanece. Também esqueceu os TikTokers e das subcelebridades do Instagram, né? Eu tenho muita pena desse povo. Nós temos uma necessidade quase visceral de adorar. Ou de jogador de futebol também, né? Neymar, que o povo coloca como Deus e o herói da pátria. Algo ou alguém. Na psicologia, isso se chama projeção idealizada. Pegamos tudo o que gosta de ser e colocamos na figura de um ídolo. Ele vira perfeito, poderoso, inalcançável. E enquanto isso, nós vamos nos diminuindo. Veja como isso acontece na prática. Você admira uma celebridade, começa a vestir o que ela veste, falar como ela fala, pensar como ela pensa. Sem perceber, você deixa de ser você e passa a viver uma identidade emprestada. E isso tem um custo brutal. Você para de evoluir. Porque quem idolatra não questiona. Quem se ajoelha não caminha. É assim que começa o ciclo da mente morta. Primeiro, você admira. Depois, imita. E por fim, se esquece de quem era antes de começar a seguir. Essa é a armadilha da idolatria. Ela oferece alívio, mas cobra sua liberdade. E o mais irônico, o ídolo, aquele que você exalta, é só mais um humano, cheio de falhas, tentando parecer perfeito. Pois é, mesmo os exemplos americanos que ainda traz benefícios para a sociedade, eu não acho que deve ser idolatrado igual aquele velho lá tava fazendo. Tipo, chorar, pedir foto, isso e aquilo, não, mano. Mas você vê como os valores estão invertidos, principalmente no Brasil, né? É complicado, viu? É muito complicado. O silêncio dos sábios. Porque no final das contas os caras são tudo humano, caga, mija, bate punheta igual nós. Um dos sinais mais trágicos da idiocracia moderna é este: os sábios estão se calando, e não porque não tenham o que dizer, mas porque ninguém mais quer ouvir. Você já notou que as pessoas mais inteligentes, mais ponderadas, mais experientes, são também as mais silenciosas nas redes? Elas não entram em debates rasos. Elas não brigam por likes. Elas preferem o exílio à gritaria. Mas esse silêncio não é omissão. É desespero.
é sobrevivência. A sociedade moderna não pune a estupidez, ela a recompensa. E o pensamento sofisticado, ao contrário, é penalizado com escárnio, exclusão e até censura. Vivemos um tempo em que é perigoso pensar diferente, onde a complexidade assusta. E o mundo, ao invés de buscar clareza, busca simplificação emocional. George Orwell escreveu que, em tempos de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. E hoje, dizer a verdade, com nuances, com profundidade, com honestidade, pode custar reputação, carreira e paz mental. Por isso, os sábios estão abandonando os palcos. Eles não se calam por fraqueza, se calam por lucidez. Eles sabem que, num ambiente dominado por impulsos, qualquer tentativa de raciocínio é tratada como arrogância, que argumentar com lógica é visto como violência verbal e que apresentar fatos é ser insensível. Ao mesmo tempo, o que mais se ouve são vozes sem preparo, sem filtro, sem qualquer base. Pessoas que confundem barulho com presença, volume com verdade. O espaço público, que deveria ser um campo de diálogo, virou um ringue de vaidades onde vence quem ofende mais rápido, não quem pensa melhor. Esse ambiente sufoca qualquer tentativa de lucidez. Os sábios percebem que tentar educar multidões imaturas é como lançar pérolas aos porcos. Então, se retiram, se escondem e deixam o palco para os palhaços, que infelizmente hoje vestem trajes de líderes, gurus e influenciadores. Mas, atenção, esse silêncio não é eterno. Há uma tensão crescente, porque mesmo na idiocracia, chega um momento em que o colapso exige voz, coragem e confronto. A estupidez, sozinha... Pois é, o mundo vai ser dominado pelos idiotas não porque eles são mais inteligentes, mas porque eles estão em maior quantidade, né? Não tem muito o que fazer. sempre existiu. O que é novo e terrivelmente perigoso é o fato de que hoje ela é projetada, incentivada e sistematizada. Estamos falando de uma cultura que não apenas tolera a estupidez, mas a transforma em entretenimento, status e até em modelo de sucesso. E o motor dessa tragédia tem nome: a tecnologia mal direcionada e a mídia oportunista. Vamos começar pela tecnologia. Você já percebeu como as redes sociais premiam a impulsividade e punem a profundidade? Um vídeo de alguém humilhando o outro viraliza. Um conteúdo crítico, que exige 2 minutos de atenção, é ignorado. É proposital. Os algoritmos não foram criados para desenvolver consciência. Eles foram criados... Eu acho que a única rede social que não faz isso ainda é o YouTube, mas mesmo assim você vê que os shorts já estão meio forte, né? Há alguns anos aí. Mas mesmo assim, conteúdo longo aqui no YouTube ainda é o que vinga. Para maximizar tempo de tela. E o que mais prende atenção é o sensacionalismo, o escândalo e o absurdo. Ou seja, as plataformas exploram o que há de mais primitivo em nós: a curiosidade pelo grotesco, a raiva rápida, o prazer fácil. Agora, junte isso com a mídia tradicional, que trocou o jornalismo pela histeria. Hoje, manchetes não informam, inflamam. Noticiários não analisam, polarizam. E a verdade? Se for complexa demais, eles descartam. O que vende é o conflito. A estupidez, nesse cenário, virou um produto. Influenciadores que promovem ignorância são pagos. Figuras públicas que distorcem a realidade são aplaudidas. Enquanto isso, professores, cientistas e pensadores vivem à margem, mendigando visibilidade num sistema que os considera chatos, lentos ou incompreensíveis. Veja o exemplo do que aconteceu com as universidades. Antes, centros de questionamento e formação de pensamento crítico. Hoje, muitas foram invadidas por militâncias emocionais e ideologias baratas. O debate foi substituído por slogans.
a liberdade intelectual por políticas de cancelamento. Estamos criando uma sociedade onde a estupidez é socialmente aceita, midiaticamente promovida e digitalmente recompensada. O pior é que se as pessoas quisessem ser inteligentes, eu acho que não houve época na humanidade que a gente tinha acesso a tanta informação assim. Acho que nunca houve na internet aí. Ainda mais com o chat GPT hoje, que você consegue aprender um monte de coisa que antigamente você só conseguiria pagando. Mas as pessoas, sei lá, gostam de conteúdo raso mesmo, influencer, de lá ele, Bora Bio, esses bagulho aí. As pessoas são bem esquisitas. Mas também porque eu acho que é mais fácil de digerir nesse tipo de conteúdo, vai saber. E isso não é apenas um problema cultural. É um projeto econômico. Quanto mais distraídas, vazias e confusas as pessoas estiverem, mais fáceis de controlar elas se tornam. Mais consumistas, mais manipuláveis, mais submissas a narrativas fáceis. E hoje, não é que as pessoas deixaram de pensar, é que elas foram treinadas para não pensar. A cultura da estupidez virou E isso é verdade até nas escolas, né? Você não é forçado a pensar na escola, você é forçado a decorar o material para você passar na prova. Desde o ensino fundamental é assim, pode ver. Pode ser por isso ou outros problemas que as pessoas também é assim, né? A maioria da população. Ou não também. norma. E quem ousa resistir a ela, vira inimigo do sistema. Escute bem isso aqui. A mente que não pensa, vira massa. A pessoa que não questiona, vira gado. E a sociedade que idolatra o vazio, cava a própria cova. Esse apocalipse não tem monstros com garras. Tem influencers com filtros, tem políticos com discursos decorados, tem multidões dançando enquanto o mundo desmorona. Ainda dá tempo, não de salvar o mundo inteiro, mas talvez de resgatar a única coisa que ainda é sua, a sua mente. Saia do transe. Questione o que todos aceitam. Recupere a clareza que te arrancaram aos poucos, com distrações, vícios e ruídos. Pensar de verdade. Talvez seja o último ato de coragem que ainda nos resta. E se isso fez sentido para você, não se cale. Porque enquanto o mundo aplaude a decadência de olhos fechados, ainda existem aqueles que podem e precisam despertar. Eu sei. Já falei disso em outros vídeos. E vou continuar falando. Porque cada mente que sai dessa sujeira de distrações é uma pequena vitória contra o colapso. Esses vídeos não dão milhões de visualizações. Mas eu durmo em paz. Porque enquanto tantos estão postando lixo, eu escolhi não sujar as mãos. Prefiro fazer poucos pensarem, do que muitos se perderem. E se você entendeu isso, então já valeu a pena. É um vídeo bom aqui do nosso amigo Intelecto. Inscreve no canal dele aí. Não tem muito o que comentar sobre isso, né? Deixa aí sua opinião nos comentários, o que você achou do vídeo. Tamo junto e até a próxima.